Olá, olá, muito boa tarde, são 6 horas, eu sou Voltaire Porto, muito obrigado pela sua companhia. Esta é uma edição histórica do Cidade Alerta, porque a partir de qualquer momento deve ser revelada a sentença do julgamento do caso Bernardo, envolvendo 4 réus. Vamos ao vivo, portanto, com a Paloma Poeta, nossa repórter que brilhantemente está realizando essa cobertura ao lado do jornalista Cristiano Dalcin. E Paloma Poeta, a informação que nós temos é que já saíram as sentenças, né, do pai do Leandro Boldrini, da madrasta da Graciele, da amiga da Edelvânia, e já saiu também, Kepler, a do Evandro? Ainda não, mas a qualquer momento deve sair a do Evandro. Tudo isso não foi divulgado, se eles foram inocentados ou se eles foram considerados culpados. A qualquer momento é que nós vamos saber. É isso, boa tarde, bom trabalho para você, Paloma, aí em 3 Passos. Exatamente, Voltaire. Obrigada, uma boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É a mesma informação que nós temos aqui, viu, Voltaire? Acabei de perguntar para um oficial de justiça, ele disse o seguinte: já foram feitos, então, os votos preenchidos, os formulários de 3 réus, está agora no formulário de Evandro Virganovski, que ainda não terminou esse formulário, mas a qualquer momento, então, a gente pode ter aí a juíza falando qual a sentença. Todos esses formulários, eles vão para uma urna e neles há todos os quesitos para todos os crimes dos quais os réus estão sendo acusados. Vou te mostrar como é que está a movimentação. Muita gente esperando por esse momento, porque a primeira previsão era 5 horas da tarde, depois passou para 6 horas e agora a gente tem uma previsão atualizada de 6h30 da tarde, 18 horas e 30 minutos. Você vê aqui a movimentação não só de segurança, também da imprensa, das pessoas que estão aguardando uma senha para poder entrar e acompanhar presencialmente na sala do júri o momento em que a juíza der a sentença, porque ninguém acessa o segundo andar neste momento. Os oficiais de justiça, a segurança, estão todos aqui no primeiro andar. E aí, então, há apenas um oficial lá em cima que não pode olhar para trás, ele não pode olhar para dentro da sala onde estão os jurados, para não configurar que houve qualquer tipo de comunicação e não anular esse júri e jogar no lixo todo o trabalho, né, de praticamente aí uma semana, já são mais de 50 horas de júri popular. Portanto, apenas os jurados, a juíza, os advogados de defesa e os promotores estão no segundo andar. Claro que eles não se comunicam, não podem falar com os jurados, porque esse é um momento crucial. É o momento em que eles decidem se condenam ou absolvem e se aplicam as qualificadoras, os agravantes para todos esses réus. Eles podem condenar alguns, absolver outros ou não considerar as qualificadoras, os agravantes. Tudo isso pode acontecer. Por isso a gente ainda não sabe qual a pena e qual a sentença. Lembrando que o cálculo da pena é algo extremamente complexo, complicado, que será feito pela juíza e que também demora algum tempo. Mas a previsão das 6h30 está mantida. Voltaire, eu te mostrei um lado da rua, vamos mostrar aqui também que ela já está bloqueada. Isso não vinha acontecendo nos últimos dias, porque era muito tranquilo aqui em frente ao fórum, mas você vê que já aumentou o esquema de segurança. E aí, então, Voltaire, vou mostrar aqui do outro lado da rua, pedir para o Giba, o grande cinegrafista Giba, que está aqui acompanhado do Mário também, Mário Lima, mostrar como está do outro lado da rua. Esse grupo foi se formando no decorrer das horas, viu, Voltaire? Ali por volta de 4 horas, quando se voltou do intervalo do almoço, os jurados retornaram para fazer a sua votação, também voltaram para cá os advogados de defesa, os promotores, para acompanhar esse momento tão importante. E aí, então, as pessoas foram se reunindo aqui. Esse grupo foi aumentando significativamente e deve aumentar nas próximas horas, nos próximos minutos, justamente para poder acompanhar o resultado desse júri popular. Foram 5 dias exaustivos, de muito trabalho, dos jurados acompanhando depoimentos, vídeos, áudios, debate entre Ministério Público, advogados de defesa. Eram muitos advogados de defesa, 3 promotores também. Então foi muito trabalho, muitas provas. Os jurados precisam ter calma, tranquilidade para conseguir lembrar de tudo que viram, ouviram e para conseguir decidir, claro, com a justiça, né? É isso que se espera, é esse o termo que se usa muito. Algumas pessoas que estão ali do outro lado da rua, elas usam camisetas com a foto do menino Bernardo Uglione. Elas pedem que ele seja chamado assim, Bernardo Uglione, porque é o nome da mãe. Pedem que não se use o sobrenome Boldrini, um menino que tinha 11 anos, quando foi encontrado morto em uma cidade próxima de Frederico Westphalen. Inclusive, as imagens da cova, elas foram mostradas
hoje para conseguir colocar Evandro na cena do crime. A defesa dele dizia que ele não havia participado de absolutamente nada. Então, há todas essas peculiaridades que se aguarda. Será que Leandro será inocentado? Será que Evandro será inocentado? O que dirão de Graciele e de Edelvânia? Ela participou apenas da ocultação do cadáver ou ajudou a planejar esse crime? Era algo premeditado? Era algo acidental? Graciele é semi-inimputável, como pediu seu advogado, né? Deu 2 opções para os jurados, mas o Ministério Público soube refutar e muito bem todos esses argumentos. Nós tivemos um corte na transmissão, inclusive não apenas as emissoras de televisão, mas também as emissoras de rádio estão tendo dificuldades com o sinal, sinal que é transmitido até mesmo diante de toda a tecnologia que nós temos hoje em dia via internet. Há uma grande demanda, né? Certamente a rede lá de Três Passos não está preparada para toda essa demanda, essa concentração da imprensa. O Brasil inteiro está olhando nesse momento com um foco direcionado a Três Passos para o desfecho do caso Bernardo. Desfecho esse que a comunidade já aguarda por 5 anos. Está aí a imagem do pai, uma camiseta que chamou muito a atenção hoje, né, no julgamento da filha, né, que fez essa camiseta, a Maria Valentina, dando conta de que está seguindo os passos, que está nos passos do pai. E eu digo que esta camiseta ela foi questionada porque em nenhum momento ele usou durante o julgamento, por exemplo, uma camiseta com a imagem do menino Bernardo. Mas, minha gente, a qualquer momento, e olha a importância, aquilo que eu digo todos os dias aqui, eu vou repetir, porque agora mais do que nunca cabe repetir tudo que acontece de mais importante no Rio Grande do Sul, no período da tarde, né? Você fica sabendo aqui conosco, porque só nós, a partir das 6 horas da tarde, quando inicia o horário nobre da televisão brasileira, só nós estamos com o jornalismo local transmitindo o que é notícia para os gaúchos, diretamente para os gaúchos, nossos telespectadores, que nós temos aí um grande carinho, dedicação e profissionalismo para realizarmos as nossas coberturas, especialmente esta, né? Um grande exemplo, a Record ao longo de toda a semana, dando uma cobertura, trabalhando com o nosso jornalismo com exclusividade, diferentes equipes mobilizadas em Três Passos, acompanhando pela manhã, pela tarde e pela noite esse julgamento. Olha, Paloma, você sabe que aqui, o nosso touchscreen aqui para a Paloma, vamos ver se ela já voltou, você sabe que o nosso jornalismo aqui, ele é dinâmico, né? A gente também, inclusive, aqui tem toda a liberdade, né, para combinar ao vivo. Sei que você tem as suas limitações aí com relação ao cinegrafista, a equipe, a mobilidade, mas você fique à vontade para entrevistar, né, pessoas que estão passando por aí, porque, só para explicar, a Paloma ela já disse, mas para o pessoal entender de fato, o que está ao fundo lá da Paloma, aquela fila, são pessoas que nesse momento estão saindo do trabalho, né? Professores, sei lá, que estavam dando aula na escola, que estão saindo da escola. Voltaire. Pois não. Essas pessoas, elas disseram o seguinte pra gente, a gente foi conversar com elas, agora a gente não pode se aproximar porque senão o nosso sinal pode cair. Há muitas pessoas com telefone celular e isso interfere na nossa transmissão. Mas a gente conversou com essas pessoas há pouco, inclusive o tio Carlinhos, que é o marido da Jussara Petri, a tia Ju, que prestou depoimento. Ela ainda não pode falar porque pode ser requerida a qualquer momento, mas ele conversou com a gente e disse o seguinte, entendemos o pedido da Brigada Militar para não fazer esse tipo de movimento durante o julgamento, durante esses dias aí de júri popular, mas hoje combinamos com a BM que viríamos para cá de forma silenciosa para depois fazer uma passeata da frente do fórum até a frente da casa onde vivia a família Boldrini, onde morava o menino Bernardo Boldrini, também a madrasta e o pai dele. Então essas pessoas disseram o seguinte, nós respeitamos para não atrapalhar, para evitar que se anulasse o julgamento, que mudasse para outro lugar. Nós queremos que ele aconteça aqui, queremos acompanhar, queremos pedir justiça. Hoje estamos fazendo isso porque respeitamos em todos os outros dias, mas hoje não. Hoje queremos acompanhar e queremos ver isso de perto. Então, Voltaire, você vê aí, ó, quem quis acompanhar, quem quis ver de perto. Há pessoas na academia, lá em cima, nas janelas, pessoas que ainda estão trabalhando, mas foram para as janelas para acompanhar essa movimentação, pessoas nas sacadas de casa também. Se o Gilberto Alves conseguir mostrar lá na outra esquina, Giba, a gente tem lá, ó, o pessoal já sentado, esperando, e muitas pessoas que saíram de casa, saíram do trabalho e vieram para cá.
vieram de forma ordeira, pacífica, mas para aguardar esse momento, então, que deve sair a sentença em questão de 30 minutos ou menos. 18h45, nós temos agora uma nova previsão, já liberaram o acesso das pessoas, da imprensa, mas então 18h45 a nova previsão. Se a imprensa foi liberada, Voltaire, arrisco dizer, então, que já temos os formulários todos preenchidos. A juíza deve estar fazendo, neste instante, o cálculo da pena. Como eu disse, é um cálculo complicado, é complexo, por isso demora algum tempo. Costuma demorar até, às vezes, mais do que o preenchimento desses formulários, porque é de fato muito difícil. Vou mostrar aqui para você como é que está a situação da segurança, você que nos acompanha agora ao vivo, e vou mostrar onde ficam todas as vans. Você vê que essa ambulância, ela está aqui de forma fixa, para atender qualquer pessoa que seja preciso, porque a gente teve diversas situações no decorrer desses dias. A Edelvânia desmaiou, houve testemunha que ficou muito nervosa e precisou ser atendida também. Então, a gente já tem todo esse aparato aqui. A Brigada Militar está com seu ônibus ali, também as vans da SUSEP, e as pessoas, claro, que ficam aqui, querem esperar pela sentença, mas também querem esperar pela saída dos réus. Elas querem ver se esses réus vão ser condenados e se vão ser levados mais uma vez nessa van. A gente fica aguardando também por esse momento para saber qual a sentença e acompanhar toda a movimentação no entorno disso. A gente já sabe que a promotoria vai falar assim que a sentença for proferida. Então, terminando o anúncio da sentença pela juíza, a promotoria vai descer, vai conversar, vai analisar o resultado, os advogados também, eles disseram que estão bastante ansiosos, os advogados que conversaram conosco, que estão esperando o resultado de um trabalho. Agora, não há mais o que fazer, o que dizer. Provavelmente esse destino já foi selado, já foi decidido pelos jurados e a gente fica aguardando pelo cálculo da pena para que seja proferida essa sentença. Voltaire. Atenção, muita atenção, porque a qualquer momento você está acompanhando aí ao vivo a repórter Paloma Poeta em frente ao Fórum de Três Passos. Já há a definição, a informação que nós recebemos agora confirmada pela Paloma Poeta, que está direto no local. Já houve o julgamento por parte do corpo do júri, por parte dos jurados. O que acontece? A juíza Sucilene Engler, esse cálculo que a Paloma Poeta ela salienta aqui para a gente é chamada dosimetria, né? Onde a juíza, a partir da sentença, né, proferida pelo corpo do júri, pelos jurados, dando conta, né, de que, olha, é inocentado, por exemplo, do crime de homicídio, mas é responsabilizado pelo crime de ocultação de cadáver. Bom, tem agravante, não tem agravante, qual vai ser a pena? Então, é essa dosimetria que se chama, na linguagem jurídica, o cálculo da pena, quanto tempo de cadeia, né, vão pegar. Lembrando que todos os 4 réus, e certamente isso aí vai contar, é importante nós esclarecermos isso, já estão, por exemplo, cumprindo 5 anos. Né? Então, se forem condenados, vamos supor, por 20, 25 anos, né, já cumpriram 5. 25 anos, por exemplo, vão ter que, né, cumprir 20, porque 5 anos já foram cumpridos. Vale ressaltar também, aqui entra... Lembrando, Voltaire... Pois não. Desculpa te interromper, mas lembrando que todos eles trabalham pela remissão da pena. Então, a cada 3 dias de trabalho, eles reduzem 1 dia de pena. E também há a questão de que com 1/6 de pena cumprida, eles já têm direito à progressão de regime. Então, aí, se for 30 anos ou menos, o 1/6 já está cumprido. Mas a gente fica aguardando. Vamos só recapitular, então, o que a acusação pede, né? Pelo que eles são acusados. O Ministério Público os coloca como responsáveis por homicídio... Vamos começar pelo Leandro Boldrini, homicídio quadruplamente qualificado, porque houve uso de veneno, houve dissimulação, né, a armadilha para o menino, houve também a questão do motivo fútil, que era não querer dividir a herança e não entrar mais no novo núcleo familiar, e o motivo torpe, que é quando se oferece uma recompensa, nesse caso, pela morte do menino. Essas mesmas qualificadoras estão também para a Graciele, portanto, também homicídio quadruplamente qualificado. Ainda no Leandro, há a questão de ter sido um crime praticado contra a descendente, contra o filho dele. Isso aumenta a pena. Também aumenta a pena para todos eles o crime ter sido praticado contra um menor de 14 anos. A Edelvânia Virganovics, ela tem também 3 qualificadoras e o Evandro tem 2. Todos eles também respondem pela ocultação de cadáver, que é triplamente agravada. E no caso do Leandro Boldrini, ele ainda responde por falsidade ideológica, porque foi até a polícia, comunicou o desaparecimento do filho quando já sabia que ele estava morto e teria planejado todo esse crime. É isso que o Ministério Público
Público diz que ele dissimulou preocupação e não saber onde estava o filho, quando na verdade ele já sabia. A gente viu, né, que a Graciele confessou que disse que ficou procurando quando já sabia que o menino estava enterrado. A Idelvânia também. Então o Ministério Público diz que o mesmo fez Leandro Boldrini no momento em que foi na delegacia de polícia e disse: eu não sei onde está esse menino, eu não sei onde está esse guri, e pediu ajuda, inclusive em rádios, pediu ajuda para as pessoas, mas quando lhe ofereceram o carro com um sistema de som para que ele pudesse de fato procurar pelo filho, ou sugeriram que ele colocasse fotos espalhadas por postos de saúde, ele recusou e disse: não precisa. Também testemunhas disseram que ele estava em uma festa no sábado à noite e no domingo foi visto dando cavalinho de pau com o carro e fumando charuto. Chegou para uma cirurgia cantarolando, feliz. Também teria desligado o telefone em uma noite que deveria estar procurando pelo filho. Há áudios que foram exibidos pela promotoria, pelo Ministério Público, hoje pela manhã, inclusive, então estão frescos na memória de todos os jurados, em que Ari, padrinho do menino, diz: por que tu estás tão tranquilo se o teu filho está desaparecido? Tu estás dormindo e o teu filho está desaparecido. Tu devia estar procurando. Ele, de outra cidade, estava reclamando que Leandro Boldrini não procurava pelo menino. E Leandro achava isso muito normal. A gente ouviu isso nas ligações. Não são especulações. O Ministério Público mostrou isso para os jurados. Então, são circunstâncias que vão pesar nessa decisão dos 7 jurados. Lembrando que são 5 homens e 2 mulheres que compõem o Conselho de Sentença. E a qualquer momento a gente pode saber o que eles decidiram com relação aos 4 réus. Se vão ser condenados, se vão ser absolvidos, pena máxima, o que vai acontecer com eles? Se vão decidir que há todas essas qualificadoras, que há todos os agravantes, que há todos os crimes. A defesa tentou derrubá-las, mas a gente vai descobrir então se os jurados foram pelo lado da acusação, pelo lado da defesa ou nenhum dos 2 caminhos. Pode acontecer também, Voltaire. Bom, daqui a pouquinho, então, a qualquer momento, ainda aqui no Cidade Alerta, né, nós vamos saber a sentença. Nesse momento, a juíza Sucilene Engler, ela está redigindo a sentença, porque depois de fazer esse cálculo, Paloma, da chamada dosimetria, ela tem que redigir a sentença. A sentença é essa que vai ser lida, né, perante os réus dentro do tribunal. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. Agora, a Paloma traz uma outra informação importante, que é a seguinte: muitas pessoas, inclusive, questionaram aqui, através de recados, por que ao longo da semana não havia uma grande mobilização de pessoas pedindo por justiça em frente ao fórum, como está acontecendo agora. Pois bem, a Paloma traz a explicação. Então, houve mais ou menos um acerto da comunidade, porque as autoridades aí entendiam que não seria benéfico para o andamento do julgamento uma concentração de pessoas, protestos, manifestantes pedindo justiça aí em frente ao fórum, mas hoje sim, inclusive algumas pessoas, nem todas, pela fila, nem todas vão poder entrar na sala do júri. Mas acredito, Paloma, que hoje está liberado e por isso, então, esse grande fluxo aí de pessoas. Voltaire, como a sala é pequena, nem todos poderão entrar, mas eles estão aqui na expectativa de que consigam entrar. O que acontece então? Se a comoção, se o clamor público pedindo pela condenação ou pela absolvição fosse muito grande durante aí os trabalhos, né, durante esses dias de júri popular, algum dos advogados ou o Ministério Público poderiam pedir o desaforamento. O que significa isso então? Que o julgamento não acontecesse mais aqui, fosse suspenso e fosse para outro lugar onde não houvesse esse clamor público, porque se entende que interfere na decisão do jurado. E ninguém pode interferir na decisão do jurado. No Brasil, se trabalha com a convicção própria, íntima convicção. O jurado deve decidir sozinho, nem com a ajuda do jurado que está ao lado. Por isso que eles foram proibidos de conversar sobre qualquer pessoa sobre o caso. E também ficaram em um hotel sem televisão, sem celular, sem poder falar com ninguém, sem internet, incomunicáveis. Falando apenas com os oficiais de justiça no corredor e, mais uma vez, não sobre o caso. Falando sobre qualquer outro assunto que não algo que tivesse referência com o julgamento desses 4 réus, Voltaire. Exatamente, porque os jurados, eles entram e saem. E aí ninguém está cego. Eles não vão entrar e sair com uma venda nos olhos. Então, eles poderiam notar essa mobilização, poderiam notar esse clamor social, né, apelando para que a justiça fosse feita e, como muito bem disse a Paloma Poeta, se sentirem influenciados por isso. E aí, advogados de defesa atentos poderiam vir a recorrer, pedir o anulamento desse corpo do júri, aí estabelecer um novo corpo do júri e ter tudo de novo. Começar do início, tudo que nós acompanhamos ao longo dessa semana e ficou provado, né, Paloma? Para quem não teve essa experiência, para quem não viu, porque, eu repito aqui, a TV Guaíba
né? Hoje é a TV Record. Mas lá no passado, a TV Guaíba é exemplo do que a TV Record está fazendo. Em outro caso de grande repercussão, que foi a morte do jornalista, do deputado José Antônio Dauti, nós também transmitimos ao vivo. O Lia Pires era o advogado de defesa do Dexheimer, um crime que nunca se soube, nunca teve, inclusive mesmo com esse julgamento, uma definição. Diferente desse caso de agora, porque nós, pelo menos a tendência, pelo que nós vimos, né, é de condenação dos 4 réus, pelo menos foi isso que pediu a promotoria, Paloma. Voltaire, e a promotoria parece bastante confiante. Os semblantes, quando saíram, então, para esse último intervalo, o intervalo do almoço, antes que os jurados voltassem para a sala secreta, para votar, para preencher o formulário, os promotores saíram com um semblante muito mais confiante do que os advogados. Quando perguntei para o Dr. Jean Severo, que é o advogado de Edelvânia, perguntei para ele, o senhor está ansioso, está confiante? Ele falou, muito ansioso. E quando eu perguntei, confiante, que vai conseguir absolver, conseguir apenas a ocultação de cadáver para a sua cliente? Ele titubeou na hora de responder que estava confiante. Então, quer dizer, é um momento de muito mais ansiedade para os advogados de defesa do que para o Ministério Público, porque as provas eram muito fortes, eram muito contundentes. Voltaire, você estava falando sobre a questão de não poder fazer nenhuma pressão nos jurados, né? Aqui há todo um esquema de segurança. E a gente consegue perceber isso. Por quê? Nós temos credenciais, ficamos aqui do lado de fora em alguns momentos, como esse, por exemplo, que ninguém pode ir para o segundo andar do prédio. E há momentos em que a gente é autorizado a entrar, justamente para conseguir acompanhar o julgamento de perto. Também há a nossa janela de imagens, que a gente chama. É o direito que a gente tem de 10 minutos de imagens todos os dias, cada vez que entra em uma nova fase desse julgamento. Só que quando isso acontece, há todo um cuidado. Por exemplo, quando se precisa entrar no elevador, há seguranças que dizem, só um instante, um jurado pode estar dentro do elevador. Então, eles verificam se não há nenhum jurado, se não há nenhuma testemunha, não pode haver contato entre nenhum deles. Todas as manhãs a gente acompanhou também um forte esquema de segurança e na volta dos intervalos, nos inícios de tarde, dos advogados de defesa que precisavam esperar em um espaço para que os jurados entrassem, para que não houvesse nenhum diálogo entre eles. Os jurados entravam aqui, né, em um ônibus também, desciam, entravam por um espaço só deles, esperava então que a van saísse daqui, se dava alguns minutos, segurava muitas vezes a van da SUSEP na rua, para que só depois os réus pudessem entrar. Eles não poderiam nem trocar olhares, Voltaire, porque isso poderia comprometer todo o trabalho. Então, foi feito todo um esquema de segurança para que ninguém se encontrasse, nenhuma peça-chave desse processo todo, desse julgamento, do júri popular, e a gente conseguiu acompanhar isso funcionando de forma exemplar. A juíza também pedia, em todo o início de sessão, que os jurados cuidassem para não concordar, não negar com a cabeça, não se comover, porque, claro, houve um momento em que os réus usaram a estratégia, orientados pelos seus advogados, de conversar olhando no olho do jurado. E o jurado tinha que ter todo o cuidado para não negar, não concordar, não se comover, não ter nenhuma expressão que pudesse mostrar qual seria a sua decisão lá no final. Nem na hora dos debates, o Ministério Público foi incisivo, falou em tom mais alto, assim como a defesa, é de praxe isso. Na hora em que eles debatem, eles fazem questão de firmar a sua posição, porque é uma forma de convencimento. Mas os jurados precisavam se manter sem qualquer reação. E a gente, claro, curioso, jornalista é curioso, fica olhando a todo momento para os réus de um lado para ver se há alguma reação, para os jurados do outro para ver também se há alguma reação, e não se enxergou nenhuma reação nos jurados. Eles permaneciam do mesmo jeito em todos os momentos. Então nem a gente sabe se vão ser condenados, se vão ser absolvidos, a gente não consegue ter um palpite. O palpite que se forma é pelo que foi apresentado na sessão, mas não pelo semblante dos jurados. E também se reparou, Voltaire, que não há nenhuma expressão por parte dos réus. Quer dizer, Edelvânia até chora bastante, né? Desmaiou no momento dela de falar, de ser questionada, interrogada pelo Ministério Público. Quem não chora é o pai. A Graciele também chorou. Mas fora disso, fora desse momento, a Graciele não chora não, viu? Só na hora em que é interrogada. Fora, ela nega, tem horas que ri do que dizem, como se aquilo fosse um absurdo. A Edelvânia chora em alguns momentos. O Evandro, tem horas que ele lê um material que entregam para ele ficar lendo, passando tempo. Outras horas ele fica curioso, olha para o telão, inclusive em uma foto, que era uma foto com uma imagem muito forte, que era já do corpo depois de encontrado, né, retirado da cova. Evandro ficou curioso, ficou olhando para o telão. A Edelvânia abaixou a cabeça, a Graciele desviou o olhar, Leandro foi orientado pelo advogado a dizer que não queria ver, e só então decidiu que não queria ver, quando o advogado disse, pelo amor de Deus, não vai querer ver isso, né, Leandro? Aí então ele, então é verdade, então eu não quero ver. Aí ele se
se levanta e sai. Assim como quando vão mostrar outros vídeos, outras imagens do menino Bernardo, ele só se vira quando os advogados dizem que não há necessidade de fazer isso com o Leandro. Mas, de resto, ele não tem reação nenhuma. Ele fica, pisca, mas não fala, não conversa, não chora, não parece... Às vezes até parece nervoso, porque ele bate bastante o pé. Mas não há nenhuma outra reação no rosto. A Idelvânia chora em alguns momentos. E a Graciele só chorou na hora em que foi interrogada, Voltaire. Pois é, mas olha, observe que... Paloma, faz um tempo que nós não participamos ao vivo aqui na programação da Record. Agora nós estamos com uma sintonia perfeita, eu vou lhe dizer, porque você está entrando dentro de um tema, onde nós temos aqui que estabelecer o seguinte, é a mesma coisa que eu estava pensando aqui. Eu vou lhe dizer o que, pelo menos eu noto que pensa a par da sociedade, porque esse julgamento nos mostrou o seguinte... os depoimentos, eles foram por gravidade, né? O acusado mais grave, que foi o Leandro Boldrini, né? O pai, né? Tirou a vida do próprio filho. A ordem da denúncia. Na ordem da denúncia. Naquele momento do pai, a gente teve tudo isso que você está dizendo, né? Ele não demonstrou emoção, ele não chorou. Aí todo mundo ficou imaginando, quem estava acompanhando de perto a sociedade gaúcha, pô, ele é culpado mesmo que ele não chorou. Aí, no dia seguinte do julgamento, vieram o depoimento dos outros réus, dos outros 3 réus. O irmão chorando, dizendo que não cavou buraco nenhum, que nem conhecia a madrasta. A irmã, por sua vez, também inocentando o irmão. A madrasta inocentando o pai, dizendo que era... Aí, naquele momento, a sociedade, pô, será que o Leandro tem razão? Será que o Evandro não fez nada? E depois chegou a parte da promotoria e desmorona tudo aquilo. Então, como você disse, é muito difícil eu querer arriscar um palpite, até porque o sentimento daquelas pessoas leigas, da sociedade gaúcha, eu digo, acabou mudando a sua opinião ao longo do julgamento e talvez até voltando à opinião que tinha antes, mesmo após ter mudado. Se é que me entende, porque é isso que aconteceu, não foi, Paloma? Voltaire, e também por isso os advogados de defesa tentam tanto tirar o crédito da imprensa. Alguns dizem que sequer foram ouvidos por nós quando deixamos nosso microfone aberto durante toda a nossa cobertura, inclusive conversamos com a maior parte deles. Também tentam tirar o crédito das instituições públicas, do Ministério Público, da Polícia Civil. Dizem que o inquérito tem falhas, dizem que a denúncia é simplesmente por acusar. Quer dizer, o Ministério Público quer acusar, quer ver preso, sem qualquer fundamento. E aí, quando chegou a vez do Ministério Público falar, ele mostrou que tinha fundamento, tinha uma série de provas e estavam ali para quem quisesse ver ou ouvir. Por isso, então, que todos esses áudios foram mostrados, todos os vídeos, até mesmo porque, Voltaire, é uma justiça que demorou algum tempo, né? 5 anos depois, praticamente, a gente está tendo esse julgamento que era tão esperado. E também por isso que a comunidade... Bom, a gente está tendo alguns cortes. Nós estamos tendo alguns cortes no áudio da Paloma Poeta e aqui, né, o áudio é primordial, nós somos uma emissora de televisão audiovisual, né? Então, além da imagem, o som. E já houve um pequeno problema aqui com a Paloma anteriormente, mas o programa ao vivo é assim mesmo. Quando nós restabelecermos aí o contato definitivo com a Paloma, nós vamos voltar a acioná-la direto de Três Passos, em frente ao fórum. Vocês viram uma grande movimentação de pessoas, o que mostra, minha gente, aquilo que nós estamos vendo, inclusive realizando essa cobertura da Record. Parabéns para o jornalismo da Record, parabéns para o jornalismo da Rádio Guaíba, porque o interesse do povo gaúcho nesse momento é com relação a esse caso, né? Então, por um dever de ofício, por uma obrigação jornalística, nós temos que dar prioridade para quê? Né? O jornalismo simples, o que é? É realizar aquilo que a população quer ver, que a população quer saber. E a presença desse público, porque, Paloma, eu imagino que nós temos aí um perfil de pessoas, né, do mais distinto e das diferentes classes sociais, né? Pessoas que são trabalhadoras, imagino eu, aqui eu estou lhe dizendo que eu imagino, que saíram agora, né, do seu emprego, bateu 6 horas da tarde e foram em frente ao fórum para pegar uma ficha para acompanhar a sociedade de Três Passos que está pedindo justiça e está aí o resultado aí na frente, né, Paloma? Voltaire, inclusive, a defesa disse hoje, cadê o clamor público que a imprensa tanto fala? Quando a gente passeava pela cidade, né, circulava por aqui, nem vou dizer passeava porque o trabalho é realmente intenso durante o dia todo, mas quando a gente circulava pela cidade, a gente via as televisões ligadas com a transmissão do Tribunal de Justiça, ou até mesmo na Record, porque a todo momento a gente interrompe a nossa programação para trazer tudo ao vivo para quem está acompanhando de longe, até porque Três Passos a gente já está praticamente na Argentina, né? Mas a gente consegue ver que toda a cidade comenta sobre isso. Os comentários
comerciantes vêm nos perguntar, olham pra gente, veem que somos da imprensa e começam a nos perguntar, a gente não pode ir lá, a gente não quer atrapalhar, mas conta pra gente como tá, o que vocês acham, o que vocês estão sentindo. E aí também a comunidade diz, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E tá aqui o clamor público. Voltaire, vou pedir pro Gilberto Alves mostrar mais uma vez, pra gente poder mostrar a imagem. O clamor público, que tanto se perguntou, que tanto se disse que a imprensa estava mentindo, estava exagerando. Tá aqui o clamor público. O público está aumentando a cada instante. As pessoas estão chegando, ó, você acompanha ali que tem gente caminhando pela calçada, elas estão chegando para se juntar a essas outras pessoas que mesmo sem saber a que horas vai sair a sentença, porque é um horário que muda a todo momento, não se sabe, certo? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode demorar mais um pouco. Então, essas pessoas estão aqui em pé já há algum tempo, esperando, porque não querem perder esse momento, Voltaire. E vão caminhar daqui até a casa da família Boldrini para dizer que justiça foi feita ou reclamar que justiça não foi feita. A gente não sabe o que vai acontecer, mas essas pessoas estão aqui para acompanhar a sentença, para mostrar que elas se importam, que elas querem saber o que aconteceu e querem ver a justiça ser feita, porque elas acreditam no trabalho da Polícia Civil, acreditam no trabalho do Ministério Público, apesar do que foi dito e a gente viu nesses 5 dias de julgamento. Voltaire. Aliás, essa é uma outra informação para você que está chegando agora, uma informação nova que a Paloma Poeta está nos trazendo, depois da sentença ser proferida, depois os réus conhecerem, né, o destino que foi proferido a eles por parte dos jurados, vai haver uma passeata, vai haver uma manifestação em direção à casa onde morava o menino Bernardo, casa esta onde também há a presença de cartazes, fotos dele, enfim, pedindo justiça. Agora, a informação que chega para nós, Paloma, é a seguinte, né, em relação à organização. Por exemplo, essa quantidade de pessoas que está nessa fila aí, aguardando para acompanhar ao vivo, em loco, direto do local da sala de júri, a sentença que vai ser proferida aos 4 réus. A informação é que isso vai acontecer, e tem que ser assim mesmo, né, de uma maneira organizada, em instantes, porém, 1 a 1. Então vai ter toda uma cautela, até também rigor, acredito. Sim. Eu. As senhas ainda não foram distribuídas, viu, Voltaire? São 45 ainda senhas. Essas não foram. Essas pessoas que estão na fila, elas estão na expectativa de conseguir uma senha ainda, porque essa senha, ela só é válida por um turno. No momento em que entra no intervalo, se devolve a senha e precisa ser retirada mais uma vez no retorno do intervalo do almoço. Bom. Então essas pessoas, as que estavam de manhã, elas não estão garantidas para acompanhar agora o momento da sentença. Por isso a fila tão grande e as pessoas esperando, querendo uma senha, mas não deve caber todo mundo, viu, Voltaire? O espaço ele é bastante restrito, inclusive para a imprensa. São 45 senhas para o grande público e 25 para a imprensa. Também há o espaço dos advogados e dos advogados auxiliares, que não podem ficar ali, naquele espaço que a gente vê na transmissão, e também para os familiares dos réus ou da vítima. Foi algo que a gente não percebeu em todos esses dias, familiares. Então, esses espaços também podem ser ocupados pelo grande público. Mas isso tudo a gente ainda vai ver como vai funcionar e como vai ser organizado, Voltaire, porque a fila é muito maior do que o número de senhas. Exatamente, olha o que eu ia falar agora, você tirou as palavras da minha boca. Então já dá para nós garantirmos aqui, né, que toda essa população que está na fila, nem todos vão entrar, apenas 45. Você pode pedir para o Giba voltar a imagem só para a fila para dizer o seguinte, o que os defensores estavam falando, que a imprensa exagera. Essa não é a fila, tá, Voltaire? Aqui a gente tem as pessoas esperando pela sentença. Eu vou pedir para o Giba mostrar, é que na verdade a imprensa, ela se aglomerou ali no portão também, tá? Mas pode ser qualquer uma dessas que imagens. Também está esperando para entrar ansiosa. A fila está logo atrás, mas a fila ela vira a esquina. Só para te dizer que lá no final da quadra a fila vira a esquina. É bastante gente. Os oficiais de justiça já estão conversando, explicando que não vai caber todo mundo. Então é preciso se organizar. Há também muitos estudantes de direito, né, que querem entrar para acompanhar, advogados, enfim, porque esse é um momento histórico para o Rio Grande do Sul. Um dos maiores júris da história aqui do Rio Grande do Sul, o primeiro a ser transmitido na íntegra e televisionado. Vamos mostrar ali então de novo, Giba? Já que o Voltaire está nos pedindo, vamos mostrar como é que está aqui o público que espera pela sentença. Foi até o que eu disse agora, quando abri o Cidade Alerta. Esta é uma edição histórica do Cidade Alerta, com o acompanhamento desse caso. E você, nesse momento, né, só a Record está com o jornalismo local ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, transmitindo o que todo o povo do Rio Grande do Sul quer saber nesse momento, quando são 6 horas e 33 minutos. Leandro Boldrini vai ser condenado? O pai
pai do menino Bernardo vai ser inocentado, a madrasta, a Graciele, ela que admitiu a culpa, ela vai ser condenada, né, sozinha. A amiga, a Graciele, vai responder, vai ser condenada também por homicídio ou apenas por ocultação do cadáver. O irmão, de acordo com o entendimento do júri, tem a ver ou não participou da ocultação do cadáver. Tudo isso nós vamos saber em instantes. Mas agora sobre o que a Paloma Poeta estava O irmão falando. também é acusado de participação no crime, viu, Voltaire? Sim, porque como a cova foi aberta dias antes, ele entra no planejamento do crime. E planejar significa também estar como autor. Porque ele teria, e essa é uma das discussões que foi travada, ele teria aberto a cova antes. Aí contrariando o testemunho da Graciele e da Edelvânia, de que, né, foi um ato de desespero a partir da constatação da morte que foi aberta uma cova, e a Edelvânia, por ter sido criada na roça, teria força para isso, usou um macaco e uma chave de roda para cavar essa cova numa terra que ela considerou macia e só não foi mais funda, né? A cova foi rasa porque ela acabou se deparando com raízes de árvores. Mas você estava falando, né, da argumentação da defesa, né, de que a imprensa exagera, né? O negócio, isso aí é mais velho do que a Arca de Noé, porque a culpa sempre, né, é da imprensa. Então, para aqueles que achavam, né, que a imprensa estava exagerando, alguma coisa, a imagem estava pouco ali, né? Uma grande concentração de público. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não acredito, Paloma, que sejam apenas até moradores aí de Três Passos, porque esse crime repercutiu em Cruz Alta, esse crime repercutiu em Frederico Westphalen, teve vestígios, né, nas adjacências do município de Três Passos. Então, é uma região inteira. E as pessoas todas da região se mobilizaram para procurar pelo menino há 5 anos, né? Claro. Tenente Portela, todos os municípios aqui que são próximos, essas pessoas, elas se mobilizaram. Inclusive, em um dos áudios, a Graciele diz isso. Essa comunidade está procurando, deixa eles procurarem. Quando ela conversa com a Edelvânia ainda diz, não te machuca, Kelly, deixa que eles procurem, porque toda a região se mobilizou. E a região toda está ouvindo esses áudios, provavelmente, inclusive, pela primeira vez. Estão ouvindo que foram... A Graciele, ela inclusive diz em uma outra ligação, diz, eu tenho nojo da comunidade de Três Passos. Então, todas essas pessoas, elas ouviram isso hoje. E elas estão aqui pedindo por justiça, esperaram por esse dia por 5 anos e agora estão esperando porque sabiam que não poderiam vir até aqui, porque correriam o risco de o julgamento ser suspenso, ser transferido para outro local. Então, hoje, que já não há mais esse risco, elas vêm todas para cá para pedir por justiça e, veja bem, de forma silenciosa, para que os jurados não ouçam, para que não prejudique, mas com faixas, com camisetas, esperando que se dê como concluído esse julgamento, para então fazer a sua passeata, a sua manifestação, Voltaire. Atenção, 6h36, 6h36, ao vivo, Cidade Alerta, numa edição histórica da Record TV Rio Grande do Sul. A qualquer momento, aqui, junto conosco, comigo, Voltaire Porto, Paloma Poeta, você vai conhecer, você vai saber qual foi o destino proferido, o destino traçado, o destino dado pelo corpo do júri. São 7 pessoas, 5 homens e 2 mulheres. A juíza já sabe o resultado, a juíza, inclusive, já tem o total do tempo, a penalidade, né? O tempo de cadeia. Até usar uma linguagem que é Edelvânia, porque observe, a Edelvânia, no seu depoimento, ela já expressou de forma pública, de forma oral, ela já oralizou que pegou uma linguagem cadeieira, né? Quando ela diz, eu estou puxando 2 cadeias, né? Estou puxando a minha cadeia, estou puxando a do meu irmão. Então, a juíza já sabe, usando essa terminologia que é até do mundo do crime, a juíza já sabe quanto tempo de cadeia os réus vão puxar, em caso, né, de condenação dos 4. Mas a juíza já fez esse cálculo e, nesse momento, está redigindo a sentença. E retomando, Paloma, o que foi dito nos depoimentos, aí eu queria pegar a sua sensibilidade e a dos demais colegas nossos, repórteres, a imprensa geral, vocês conversam entre si, porque, para quem não sabe, não tem rivalidade, né? Numa cobertura de jornalismo, os repórteres das mais distintas emissoras trabalham aí até mesmo em conjunto, um ajudando o outro, né? E isso é importante que haja no mundo do jornalismo. Mas, Paloma,
nós tivemos algumas situações aí onde os réus falaram e aquilo ali parecia, como a gente estava falando anteriormente, o Leandro num dia, né, disse uma coisa. Houve até uma certa desconfiança do que ele acabou revelando. Porém, no dia seguinte, no contexto, os 3 depoimentos meio que se encaixavam. E os 3 depoimentos, fora os do Leandro, que foram todos esses que eu estou citando, os 3 no mesmo dia, da Graciele, da Edelvânia, né, e do irmão dela, do Evandro, do irmão da Edelvânia, eles acabavam traçando uma similaridade, acabavam traçando um roteiro que um fechava no outro. E foi exposto por parte da promotoria que poderia haver um certo acordo entre os advogados aí de todos os réus para livrar o Leandro. Eu não sei qual é o sentimento que vocês tiveram aí sobre essa orquestração dos advogados de defesa, se vocês chegaram a sentir que isso transpareceu de fato ou não, Paloma. Então, Voltaire, eles negam, claro, né? E dizem que não há provas consistentes com relação a isso, até porque muitos advogados mudaram de lá para cá. Da época em que houve a gravação, em que se dizia que os 3 já estavam acertados, que iam isentar Leandro, Graciele ia pegar a pena sozinha, e a Edelvânia também ia tirar o irmão da história. Então, os advogados mudaram nesse meio tempo. Mas, no momento em que se ouviu o áudio falando que existia essa combinação, os advogados conversaram, se olharam e já começaram a pensar em como fariam a sua tréplica, porque isso aconteceu hoje pela manhã na réplica, no último momento de fala do Ministério Público. Então já começaram a pensar no que diriam os advogados de defesa no seu último momento de fala. Só que mesmo, ainda que as conversas, e aqui a gente não diz que de fato foram combinados, mas se tiverem sido combinados, há contradições nas histórias. Por quê? Há situações não explicadas. A soda cáustica, se foi um enterro ali de acidente, né? Porque a morte foi um acidente, e aí no susto se decidiu enterrar, mas a soda cáustica havia sido comprada antes, Edelvânia foi reconhecida no local da compra, a nota dessa compra. Então, quer dizer, tudo vai ficando, e aí cada uma tem uma explicação diferente para isso. O medicamento, Graciele diz que pegou uma receita do marido, ela mesma forjou a assinatura porque precisava de um remédio, porque estava doente, precisava dormir, mas não queria contar para ele que estava com esse problema. Só que aí, Edelvânia diz que ela comprou o medicamento. Então, tudo vai ficando muito confuso. Evandro não tem um álibi consistente. Ele fala das férias, mas a empresa, o jurídico da empresa em que trabalhava, não quis dar esse atestado de férias, porque ele havia tirado férias de fevereiro a março, do dia 4 de fevereiro ao dia 4 de março. Então, tudo isso vai ficando muito complicado para a defesa conseguir sustentar, ainda que tentasse combinar uma versão entre todos para de fato inocentar Leandro e Evandro, deixar Graciele com a pena do homicídio e Edelvânia com a pena da ocultação de cadáver, que seria bem mais simples do que a do homicídio, fica muito complicado, Voltaire, porque não há álibis consistentes. As provas do Ministério Público são muito fortes e as histórias, no momento dos interrogatórios, elas se contradizem. Vou pedir para o Gilberto Alves, vamos fazer aqui um movimento improvisado, e a gente está ao vivo, isso acontece no jornalismo ao vivo. Diga. Antes de você fazer essa sua movimentação panorâmica aí, olha só, olha que isso aí que você está falando chega até a ser sinistro, porque vamos combinar, vamos fazer uma convenção, numa hipótese, vamos trabalhar aqui numa hipótese, porque a pena vai sair daqui a pouco, a sentença vai sair daqui a pouco, mas numa hipótese dos 4 serem culpados, vamos trabalhar nessa hipótese, que é o que está pedindo a promotoria, isso aqui não é nem absurdo, né? Eu, como jornalista e apresentador aqui do Cidade Alerta, falo, é o que a promotoria está pedindo, a condenação dos 4 réus, inclusive com pena máxima. Mas daí vamos supor, então, supondo, uma hipótese, Paloma Poeta, que os 4 réus, né, eles sejam de fato culpados. Aí, vejam, teria ocorrido uma orquestração para livrar os homens, né, e deixar justamente as mulheres. Mas ó que covardia que seria um negócio desse daí, hein, ô Paloma? Inclusive, houve uma tentativa muito grande de levar para o lado emocional. O júri popular é assim mesmo, leva para o lado emocional, porque é preciso convencer jurados, pessoas que poderíamos, hoje eu conversei isso com o Mota também, poderíamos ser eu e você também, Voltaire. São pessoas comuns, não são ali juízes, não são advogados, não são promotores que estão julgando, são pessoas comuns que vão na sua convicção, no que elas acreditam, no que elas forem convencidas. Então, por isso se faz todo esse teatro virado para os jurados, se chora, se argumenta, se fala num tom mais
alto. Aquelas pessoas que estão ali, essas peças, né, do julgamento, elas já conhecem todo o teor do processo, se debruçaram sobre essas mais de 9.000 páginas, leram os mais de 40 volumes, sabem tudo o que está ali, ouviram mais testemunhas do que a gente ouviu, do que os jurados ouviram e selecionaram aquilo que era mais importante, que poderia convencer os jurados tanto para defesa quanto para acusação, para condenação, para absolvição. E outra? Então, hoje houve uma última tentativa de convencer os jurados. Leandro Boldrini hoje chegou com uma camiseta escrito: pai, siga os seus passos, Maria Valentina. Então é uma tentativa de mostrar que ele é um bom pai. Tudo bem, não se entra no mérito dele ser um bom pai para Maria Valentina. Se falou inclusive isso, que ele era um bom pai para Maria Valentina, mas negligenciou o filho, a ponto inclusive de não ter todo esse carinho, é o que diz o Ministério Público, que não viu problema em matar o próprio filho. Aliás, sobre isso, tem uma foto circulando aí nas redes sociais, né, de uma confraternização, muito provavelmente no Dia dos Pais, a época em que o menino Bernardo era vivo, de que todos os pais na classe estão com seus filhos no colo. Alguns pais com um casal, com uma menina e um menino, e colocam os dois no colo. E aí aparece o Leandro no fundo da sala com uma cara amarrada, segurando o queixo, e o menino Bernardo em pé ao lado dele, muito distante fisicamente do pai, sem qualquer tipo de afeto, carinho, e com as mãos segurando, com as mãos cruzadas, segurando uma mão na outra, né? São sinais também corporais que a gente nota ali. E a professora de Leandro, né, Voltaire? A professora de Leandro, que foi ouvida como informante por ser muito próxima e não mais como testemunha, ela disse que ela tentou justificar, né, por que Leandro era assim. Disse que o pai dele também era ogro, o tratava dessa forma e por isso ele decidiu fazer o mesmo com o filho. Mas aí o Ministério Público fez a seguinte pergunta: mas e os irmãos de Leandro? São da mesma forma? Também são assim sem reação? Também não choram? Também são ogros? Tratam seus filhos assim? E aí, nessa mesma hora, a defesa decidiu que os irmãos de Leandro não seriam mais ouvidos, porque o júri poderia tirar suas conclusões sobre que efeito isso teve nos irmãos de Leandro. Em 2015, quando houve uma audiência, eles foram ouvidos. Paulo Boldrini chorava muito, chorava bastante falando sobre a morte do menino. Disse que o menino ia na casa dele, ficava com ele e com a mulher dele. E que Leandro gostava muito da criança, que ele não falava que estava abatido, mas que ele conseguia perceber mesmo no silêncio que ele estava mal. Vamos mostrar aqui que as pessoas já estão começando a se aproximar, porque já não coube mais as pessoas ali na calçada, viu, Voltaire? Então essas pessoas elas estão vindo para cá até para conseguir mostrar os seus cartazes, ó. O bem venceu o mal, pedindo por justiça, a foto do menino também. Então as pessoas estão chegando, cada vez mais pessoas, há pessoas com camisetas com a foto do menino Bernardo. Mas como eu ia te dizendo, essa vinda com a camiseta hoje para tentar mostrar um pai amoroso, um pai preocupado, ela pode ter surtido inclusive um efeito contrário, o efeito de que ele só se preocupava com Maria Valentina, porque ele não veio com uma camiseta como essas pessoas que estão aqui hoje, o clamor público, que tanto perguntaram onde estava. Há pessoas aqui com a camiseta do menino Bernardo. Leandro veio hoje com uma camiseta com as pegadas de Maria Valentina e não com a foto de Bernardo. Agora a polícia pediu que essas pessoas elas voltem para lá justamente para não complicar aqui a situação. E tem o trânsito. Está abrindo também neste momento. Vamos virar aqui, Giba. Está abrindo, né? O trânsito foi bloqueado aqui na via bem em frente ao fórum, mas abriu do outro lado portão, não. Hein? Agora as pessoas estão começando a entrar, estão sendo distribuídas as senhas. Vou pedir para o Gilberto Alves, se a gente puder. É ao vivo, vai acontecer, vamos tirar aí a câmera do tripé. A gente vai erguer aqui a faixa. Estamos ao vivo, não tem problema algum, isso acontece. Vamos lá. Em nome do jornalismo ao vivo, a gente vai mostrar para você como é que está a situação. Talvez o nosso sinal oscile um pouco, faz parte também do jogo, porque as pessoas estão com celulares, estão com equipamentos. Muita gente quer acompanhar o momento da sentença. Mas aí, então, vamos mostrando que, ó, o grande público está entrando, está recebendo a sua senha. Vamos ver se todo mundo vai conseguir entrar. Acredito que não, Voltaire. Mas estamos aí, então, ao vivo, mostrando que a sala do júri vai ser aberta mais uma vez e pela última vez nesse julgamento do caso Bernardo. Você viu que aqui a imprensa também está esperando o ok para que a imprensa possa entrar, como tem acontecido nos últimos dias. Entra primeiro o público, vocês veem que eles têm um papel rosa nas mãos, ó, são as senhas. E aí então, depois que o público entra, é autorizada a entrada da imprensa, justamente para que não haja tumulto, mas o portão já está aberto, Voltaire. Bom, então o portão já está aberto, certamente, né, os jurados já estão na sala do júri, já estão no interior do fórum, onde vai ser lida a sentença. E só retomando aqui a nossa conversa, porque a gente estava falando você estava destacando aí brilhantemente essa questão do perfil, né, dos jurados, que são pessoas leigas, assim como nós, e que não têm um conhecimento notório, saber jurídico, e vão, inclusive, até, muito provavelmente, proferir a sentença e realizar o seu julgamento. Voltaire, ó, está sendo aberta ali a sala no segundo andar, viu? Aquela ali é a sala de apoio da imprensa. Já está sendo aberta, ela
que estava com a cortina fechada, a persiana fechada, agora está sendo aberta. Isso significa que já estão acessando o segundo andar. O segundo andar havia sido fechado, como eu havia te dito. Ó, tá entrando a imprensa agora. Giba, vamos mostrar aqui que está entrando a imprensa. Olha, muita gente para acompanhar, porque é de fato uma grande cobertura histórica. Não, nós temos o Cristiano Dalcin hoje que vai entrar. A qualquer momento a gente entra com sinal ao vivo de dentro da sala do júri. Cristiano Dalcin está entrando, eu fico aqui do lado de fora, porque a gente vai pegar todos os panoramas dessa cobertura. Voltaire, não se preocupe que a gente tem aqui todos os sinais possíveis dentro da sala do júri, do lado de fora, acompanhando o clamor público, as pessoas que estão aguardando, e também o momento da sentença, que é o momento mais aguardado. Todo mundo quer entrar na sala do júri, fica no segundo andar, as pessoas estão entrando, nem todas vão caber ali, vão ficar na sala de apoio da imprensa, o grande público também não. Você vê aqui, ó, esse pessoal todo estava esperando para entrar, achava que ia entrar. Algumas pessoas já desistiram. E foi muito rápida a distribuição de senha para 45 pessoas e o acesso dessas 45 pessoas, mesmo sendo um acesso, pelo menos a informação que nós tínhamos, individual, com muita calma, 1 a 1, muito rápido, todos entraram, a imprensa já entrou, então a qualquer momento você fique aí, né, não saia aí da frente da televisão, fique sintonizado na Record, porque a qualquer momento aqui no Cidade Agora Alerta, em questão de instantes, Voltaire, questão de instantes a gente já vai ter a transmissão do Tribunal de Justiça e também o nosso sinal, que está lá com Hugo Ramírez, Diego Vieira e Cristiano Dalcin e Daiane Dalitese, estão todos lá esperando pelo momento da sentença. E a gente vai mostrar isso ao vivo, você não vai perder um segundo disso. Essa entrada das pessoas significa que estamos muito perto da juíza começar a dizer qual a sentença, explicar o caso mais uma vez e dizer o que decidiram os 7 jurados, os 5 homens e 2 mulheres que compõem o conselho de sentença. Agora as pessoas pedem para entrar, para ver se sobrou algum espaço. A segurança está contornando aqui a situação, está explicando, tá dizendo que não. Ó, a gente está vendo aqui que ela está dizendo que não tem espaço e não tem o que fazer. Que tem gente que está com as senhas. Que aí vai entrar. Que tem gente que está ali com as senhas na mão, mas já estourou. Paloma, só para concluir então o raciocínio que nós estávamos aqui desenvolvendo com relação aos jurados. Porque o que me chamou a atenção, por exemplo, e pelo menos eu não notei por parte dos outros 3 réus, mas notei por parte do Leandro Boldrini, ele falava com os jurados, né? Por várias vezes no seu depoimento, sim, ele se direcionava aos jurados, falava aos jurados, enfim, era uma conversa frontal com os jurados. Todos viraram, viu, Voltaire, mas não de forma espontânea. Foi uma orientação, claro, da defesa para que pudessem olhar no olho e passar verdade. Mas aí, por isso também que o Ministério Público deixou muito claro o perfil do psicopata, que olha no olho e pode mentir, mesmo assim, não titubear, não tremer, não gaguejar. Ele olha no olho e diz que não fez, ainda que tenha feito. E por isso o Ministério Público batia tanto nessa tecla, repetia tanto isso. Ele disse, o psicopata faz exatamente como os réus fizeram. Ele vira para você, jurado, e diz, eu não fiz, eu amava o meu filho e jamais faria isso, ainda que o tenha feito. Justamente para conseguir trazer essa dúvida também para os jurados, porque foi de uma certa coragem, né? Leandro Boldrini virar para os jurados, olhar nos olhos, e ele fazia questão disso, olhar nos olhos, se levantar e ter gestos que ele não tinha durante todo o tempo. Paloma, nós temos, daqui a pouquinho nós vamos mostrar imagens direto lá de dentro do fórum, mas você fica à vontade. Você pode entrevistar, por gentileza, essas pessoas aí ao seu lado, Paloma, se elas estão se elas estão aguardando, se elas vão conseguir entrar ou não, enquanto nós mostramos as imagens ao vivo do interior do fórum. Claro, vamos acompanhando aqui, vamos ver o que está acontecendo. Tá cheio já lá dentro? Está cheio? Tá cheio? Tá cheio. Tá cheio. Essas pessoas vão entrar? Essa ficha aqui vale? Aqui as pessoas estão com senhas, querem saber se vão conseguir entrar. Oi, com licença, o senhor está na expectativa para entrar? Vi que o senhor estava hoje pela manhã, quer entrar agora também? Pela manhã eu queria entrar, mas aqui não. Está sendo não tem espaço. barrado. Ela também não tem a carteira. Ela é advogada. O senhor acredita na condenação ou na absolvição dos réus? A maioria, a condenação. Perfeito. Essa é a opinião da maioria das pessoas que a gente conversa. A gente mostrou isso hoje pela manhã também. Voltaire, a maioria acredita na condenação. Então você vê aí que algumas pessoas ficaram aqui do lado de fora, não puderam entrar, não há mais espaço, mas já há movimentação no segundo andar. Uma movimentação que não podia existir até agora há pouco, porque os jurados estavam decidindo e a juíza estava fazendo o cálculo da pena. Por isso agora isso significa que a qualquer momento pode ser retomada a sessão e aí então a juíza vai dizer
qual a sentença, o que decidiram os jurados do Conselho de Sentença e, então, também qual a pena que foi calculada, Voltaire. Então, atenção, Paloma Poeta, atenção, você de casa, meu amigo, minha amiga, você que está no seu estabelecimento comercial, na sua lancheria, salão de beleza, restaurante, né, numa clínica, no hospital, todos nesse momento estão sintonizados aqui na Record, porque a qualquer momento vai ser revelada a sentença. Vocês estão vendo agora imagens do nosso cinegrafista Hugo Ramírez, são imagens ao vivo, imagens dos réus, a Graciele, a Edelvânia, o Evandro, né? Foi mostrado há pouco, o irmão, o Evandro, que é o irmão da Edelvânia, que tanto a Edelvânia quanto ele, ambos alegam que ele não teve qualquer tipo de participação. O advogado, o Evandro, chorou, até o advogado, né, do Evandro chegou a chorar também perante o corpo do júri, pedindo a absolvição dele. E aí chega uma informação, olha aí agora a imagem do Leandro Boldrini, o que disse, né, a Paloma Poeta, né, que as expressões, nós observando agora, você pode notar, né, pela expressão não há uma reação de emoção. Não há uma reação de emoção. Nós sabemos o que é uma reação de emoção, minha gente. Puxa vida, né? Quem não sabe o que é uma reação de emoção? No semblante do Leandro não há, é muito pelo contrário, né? Nós talvez até dê para se afirmar de que é um semblante com uma certa frieza, porque não expressa absolutamente nada. São imagens ao vivo, estão aí então os réus na companhia dos seus defensores. Você está vendo aí agora, né, o advogado, o Gustavo Nagelstein, né, filho do Dr. Matias Nagelstein, que há pouco nos deixou, inclusive ele contou, né, uma história do pai dele, né, que foi político, enfim, o Dr. Matias também, né, ao longo da sua vida acabou se envolvendo no homicídio, chegou a ser preso, mas posteriormente foi inocentado, ele que alegou legítima defesa, enfim. Bom, mas o caso agora aqui é o julgamento do menino Bernardo, o julgamento do menino Bernardo e a sentença. Vocês estão vendo agora a expectativa por parte dos réus, dos 4 réus. Observe o Evandro, né? Como o Evandro é diferente, né, do Leandro Boldrini. Olha, um olhar cabisbaixo, né? Tá olhando pro chão, tá olhando para baixo, está abatido, uma aparência de alguém que está abatido, está exausto. Isso é natural, isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que ele é culpado, não quer dizer que ele é inocente, né? Quer dizer que ele está tenso, quer dizer que ele está cansado. Então, o Leandro Boldrini já tem uma expressão totalmente diferente. Já tem uma expressão totalmente diferente que aquilo que nós estávamos falando há pouco. Daqui a pouquinho, atenção, são 6 horas e 55 minutos. Daqui a pouquinho, se não no Cidade Alerta, observe que nós estamos no ar desde as 6 horas da tarde, sem nenhum intervalo comercial. Uma transmissão ininterrupta, priorizando a notícia, né? Dando prioridade no jornalismo verdade aqui da Record para o público gaúcho, prestigiando, privilegiando o público gaúcho. A qualquer momento, em instantes, nós vamos saber. Se não aqui, repito, no Cidade Alerta, daqui a pouquinho, com a Simone Santos, no Rio Grande Record, qual será o destino? Qual será o destino dos 4 réus? Da Graciele Ugolini, do Evandro Virganovics, da irmã dele que está aí na frente da Edelvânia e também do Leandro Boldrini. Mais uma vez, né, enfatizando a informação que nós destacamos aqui com a Paloma Poeta. Numa circunstância de apelo emocional, aí entra a emoção, né? Aí, quando fala do apelo emocional, aí entra a emoção. A estratégia do Leandro Boldrini para sensibilizar a camiseta que ele tá. Para você que não acompanhou ao longo do dia de hoje, ligou a televisão agora. O Leandro Boldrini está com uma camiseta, aqueles 2 pezinhos que vocês viram há pouco numa imagem mais aberta, são os pés, né, da filhinha dele com a Graciele. Aliás, né, o Evandro acabou dizendo que o problema do menino Bernardo foi o nascimento da irmãzinha, né? Usando agora as palavras do Leandro Boldrini, que o Bernardo estava numa bolha super protetora e a partir do momento do nascimento do bebezinho, ele acabou saindo dessa bolha super protetora porque viu que o pai e a madrasta passaram a dar atenção para passaram a dar atenção mais para a menininha, para a bebezinha, do que para ele. Olha só, a juíza está falando, né? A juíza já está falando. Não sei se nós temos
condições de entrar com o áudio da juíza Sucilene Engler, porque a juíza está falando nesse momento. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você ligou a televisão agora. Esse é um momento dos mais importantes da televisão gaúcha dos últimos tempos. Esse é um dos momentos mais importantes para a sociedade gaúcha nos últimos tempos. Nós estamos... não sei se já temos o áudio. Fico aqui pela coordenação da nossa equipe técnica. Temos condições de chamar o áudio da juíza Sucilene Engler para saber o que ela está falando nesse momento? Vamos lá. Leandro Boldrini, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme disposto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, no artigo 211, caput, do Código Penal, e artigo qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme disposto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, no artigo 211, caput, do Código Penal, e artigo 299, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Graciele Ugolini, já qualificada nos autos, foi denunciada e pronunciada como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, e no artigo 211, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Edelvânia Virganovics, já qualificada nos autos, foi denunciada e pronunciada como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, e no artigo 211, caput, do Código Penal. Evandro Virganovics, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, do artigo 211, caput, e 211, caput, do Código Penal. Adoto até aqui o relatório juntado aos autos. Nesta data, os acusados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, sendo que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a. Em relação ao réu Leandro Boldrini, a existência dos delitos descritos nos fatos 1. Homicídio, 2. Ocultação de cadáver e 3. Falsidade ideológica da denúncia e da respectiva autoria, afastando a tese defensiva de negativa de autoria. Também reconheceu, por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, 1 do Código Penal, motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Quanto à réu Graciele Ugolini, a existência dos delitos descritos nos fatos 1. Homicídio e 2. Ocultação de cadáver, 2. Da denúncia, e a respectiva autoria, afastando a tese defensiva quanto ao primeiro fato de desclassificação por homicídio culposo. Também reconheceu por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 01, as qualificadoras do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, motivo fútil, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal.
crime praticado contra pessoa menor de 14 anos, bem como afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Em relação à réia Edelvânia Virganovics, a existência dos delitos descritos nos fatos 1, homicídio, e 2, ocultação de cadáver, da denúncia e da respectiva autoria, afastando as teses defensivas quanto ao delito de homicídio, de negativa de autoria, coação moral irresistível, participação de crime menos grave, participação de menor importância e homicídio privilegiado. Também reconheceu por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras mediante paga e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Quanto ao réu Evandro Virganovics, a existência dos delitos escritos nos fatos 1, homicídio, e 2, ocultação de cadáver, e sua respectiva autoria, afastando a tese defensiva de negativa de autoria. Também afastou por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, 3 do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, condenando na forma simples do delito. Por fim, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Diante de todo exposto, declaro condenados os réus Leandro Boldrini, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, no artigo 211, caput, também do Código Penal, e no artigo 299, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Graciele Ugolini, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, e no artigo 211, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Edelvânia Virganovics, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 4º, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, e no artigo 211, caput, do Código Penal. Evandro Virganovics, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, e do artigo 211, caput, do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atenção. O tempo de cadeia. Réu Leandro Boldrini. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu ao ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que o acusado e a madrasta, a Graciele, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do acusado, folha 4225/4230. Destaco ainda que o réu, em vez de proteger a vítima, seu filho, o qual estava sob seus cuidados, obrigava-o a pedir desculpas à madrasta, se mostrando conivente com as ameaças de morte proferidas por ela em face de Bernardo. Essa conduta do réu é incompatível com a figura paterna, merecendo maior reprovação, na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área da saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprovabilidade destas condutas é exigida,
sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonese, Rosângela Andréia Pinheiro, Luiz Omar e Marilise Cecília Rentes, em plenário, justificando uma redução da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Não temos ainda a pena total. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte do seu filho Bernardo, no dia 4/4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4 de 2014, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e corré Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumento a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a corré Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável, não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação representa, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato do réu ter matado uma criança, seu próprio filho, nas circunstâncias descritas acima, denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumento a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribui para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 15 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 4 qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o delito, para agravar a pena, sendo elas: ter o acusado cometido o crime por motivo fútil, artigo 161, inciso 2A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, inciso 2C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente também a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2E do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra descendente, conforme certidão de nascimento da vítima, Bernardo, de folhas 1603, pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos. Assim, torna a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase da dosimetria da pena, causas de especial aumento ou diminuição.
Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, considerando que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos de idade, pelo que aumento a pena provisória em 1/3, razão pela qual torno a pena definitiva em 30 anos e 8 meses de reclusão. Pena máxima. Da ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354, 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonese, Rosângela Andréia Pinheiro, Luiz Omar e Marilise Cecília Renz, em plenário, justificando uma redução da pena em 2 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento do filho e a morte do seu filho Bernardo, no dia 4/4, foi trabalhar normalmente no dia 7/4. Realizando um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e co-ré Graciele e a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais do tipo. Já invadimos o horário comportamento do Rio da Grande vítima Record, são em nada 7 horas contribuiu 15 para a minutos, prática conforme delitiva. determina a Constituição de 88, pena máxima, 30 anos de cadeia para Leandro Boldrini. Agora é com você, Simone Santos, Rio Grande Record. Nós seguimos acompanhando a leitura com a sentença final dos réus. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 4 do Código Penal, na medida em que o réu participou do crime mediante paga e promessa de recompensa, eis que efetuou o pagamento de R$6.000 em dinheiro por interposta pessoa a corré Edelvânia Virganovics, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio. Artigo 61, 2, a linha H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento de folha 1603. Artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, visto que o crime foi cometido contra descendente do réu, certidão de nascimento de folha 1603. Assim, aumento a pena provisória em 3 meses para cada circunstância agravante, razão pela qual torna a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 18 dias de multa. Terceira fase da dosimetria, causas de especial aumento ou diminuição. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 18 dias multa. Terceiro fato, falsidade ideológica. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59.
A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8357 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lore, Maria, Rosângela, Luiz Omar e Marilise Cecília, em plenário, justificando uma redução da pena em 2 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte de seu filho Bernardo no dia 4/4, foi trabalhar normalmente no dia 7, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia da morte da vítima, o réu, a companheira e co-ré Graciele, a filha do casal e a vítima, tinham um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime Você são acompanha aqui pela Rede Record, ao vivo, todos os detalhes, ao vivo, acompanhamos a movimentação, o veredito final do júri da morte do menino Bernardo. Contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que resta a pena intermediária mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Terceira fase. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna definitiva a pena em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Por fim, reconheço configurado o concurso material, artigo 69 do Código Penal, entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelos réus são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 33 anos e 8 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, considerando que as penas do segundo e do terceiro fatos devem ser somadas, segundo infere-se no artigo 72 do Código Penal, totalizando 28 dias multa, a razão de um terço do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Momento ao vivo, a leitura da sentença dos 4 réus do crime contra o menino Bernardo Boldrini. A linha A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13/4/2014 até a presente data, totalizando 1.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Da ré Graciele Ugolini. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, dosimetria. Culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais da imputada e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu o ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que a acusada e o co-réu, Leandro, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do co-réu,
Leandro, folhas 4225 e 4230. Destaco ainda que a ré, em vez de proteger a vítima, seu enteado, o qual estava sob seus cuidados, proferiu contra ele ameaças de morte. Essa conduta da ré merece maior reprovação, na medida em que deveria ter dado proteção e atenção à vítima, sendo a culpabilidade da ré mais acentuada, o que justifica o aumento de 1 ano e 6 meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o corréu, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas. Sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a corréa Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação perpetrada, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato da ré ter matado uma criança nas circunstâncias escritas acima denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumenta a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão. Só aqui na Record você acompanha ao vivo a leitura da sentença do júri da morte do menino Bernardo. O primeiro réu já foi dada a sentença, 33 anos e 8 meses. E agora nós estamos acompanhando a leitura da sentença da madrasta, Graciele Golini. O homicídio para agravar a pena, sendo elas: ter a acusada cometido o crime por motivo fútil, artigo 61(2)A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61(2) do Código C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso 2F do Código Penal, considerando que o crime foi cometido prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, na medida em que a vítima Bernardo residia com a acusada, pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos. Não obstante o pedido defensivo, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, considerando que parcial, na medida em que a acusada confessou a prática do crime diverso do que pronunciada e condenada, confissão qualificada, o que não importa em redução na sua pena. Ademais, a confissão parcial da acusada não foi utilizada como prova para ensejar a condenação da ré pelo Conselho de Sentença. Assim, torno a pena intermediária
em 24 anos e 6 meses de reclusão. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumento a pena provisória em 1/3, razão pela qual torno definitiva a pena em 32 anos e 8 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. A primeira fase, a culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais imputadas e circunstâncias fáticas envolverem o delito, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o co-réu Leandro, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumento a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias multa. Segunda fase. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 1 do Código Penal, na medida em que a ré participou do crime mediante paga e promessa de recompensa, eis que efetuou o pagamento de R$6.000 em dinheiro à co-ré Edelvânia, além da promessa de auxílio financeiro para a aquisição de um imóvel. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento constante à folha 1603. Artigo 61, inciso 2F do Código Penal. Eis que o crime foi cometido, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, na medida em que a vítima Bernardo residia com a ré e o co-réu Leandro Boldrini, pai da vítima. Aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Presente também a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, 3 do Código Penal, considerando que a ré confessou, durante a sessão de julgamento, ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduz em 3 meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em 1 ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Terceira fase. Terceira fase, ausentes causas de especial aumento ou diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado o concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 34 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a ré no pagamento de 20 dias de multa à razão de 1/3 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena.
Fixa o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que a ré permaneceu presa preventivamente no período entre 13/4 de 2014 até a presente data, totalizando 1.797 dias. Todavia, deduzido o período entre 13/4 de 2014 até a presente data, todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, pelo que fica mantido o regime inicial fechado. Reconheça a hediondez do crime de homicídio praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Ré Edelvânia Virganovics. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária, consoante certidão de folhas antecedentes 8358. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Segunda fase. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 3 qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, para agravar a pena, sendo elas ter acusada cometido o crime com emprego de veneno e mediante dissimulação, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Assim, torna a pena intermediária em 16 anos de reclusão. Terceira fase. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121. Então já temos 2 sentenças do pai de Bernardo, Leandro Boldrini, 33 anos e 8 meses de regime fechado, e Graciele Ugolini, a madrasta, 34 anos e 7 meses também em regime fechado. Agora começa a leitura da sentença de Edelvânia Virganovics. A pena definitiva em 21 anos e 4 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que a ré é tecnicamente primária. A conduta da ré não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são os comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase. Verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 4 do Código Penal, na medida em que a ré participou do crime mediante paga e promessa de pagamento, eis que recebeu dos corréus Leandro Boldrini e Graciele Ugolini o pagamento de R$6.000 em dinheiro, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61.2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio, descrito no primeiro fato. Artigo 61.2, a linha H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de folhas 1603. Aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante.
presente também a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 61 e 65, 3D do Código Penal, considerando que a ré confessou durante a sessão de julgamento ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduz a pena em 3 meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna definitiva a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado concurso material entre os delitos, porque as condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que a sua condenação definitiva recai na pena de 23 anos de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a ré ao pagamento de 14 dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a situação econômica da ré. Regime de cumprimento. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Assim, com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que a ré permaneceu presa preventivamente no período de 13/4/2014 até a presente data, totalizando 17.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do homicídio qualificado praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Réu Evandro Virganovics. Homicídio simples. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifica que o réu é tecnicamente primário. Os moradores continuam se manifestando aqui em frente ao fórum. A todo momento eles gritam por justiça. A conduta social do réu não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 6 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Também acaba de ser pronunciado agora da réu Edelvânia Virganovics, 23 anos de prisão em regime fechado. Agora, então, a juíza pronuncia a sentença do último réu, o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovics. Menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em 1/3, razão pela qual torna a pena definitiva em 8 anos de reclusão. Da ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifica que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8357. A conduta social do réu não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes.
Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2h do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento de folha 1603. O aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Assim, torno a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição de pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Por fim, reconheço configurado concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 9 anos e 6 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condena o réu no pagamento de 14 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento da pena. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, segunda parte, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 10/5/2014 até a presente data, totalizando 1.771 dias. Todavia, deduzido o período da pena já cumprido, total fixado, resta cumprir período de pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, B do Código Penal, pelo que fixo o regime semiaberto. Disposições finais. Os condenados deverão permanecer segregados preventivamente para apelar da decisão, especialmente pelos motivos já expostos nas decisões que mantiveram a cautelar. Uma vez que permaneceram rígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, agora, agregando-se o fundamento da necessidade de assegurar-se a correta e exata aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão do juízo condenatório proferido pelo colegiado popular. Custas pelos réus. Entretanto, suspendo a exigibilidade quanto aos acusados Edelvânia e Evandro nos termos da Lei 1060/50. Recomende-se os réus à SUSEP, devendo ser expedidos os PECs provisórios, remetendo-se às VECs. Com o trânsito em julgado, escreva-se o nome dos réus no rol de culpados. Então, nós temos o último réu, a sentença do último réu sendo dada de Evandro Virganovics, 9 anos e 6 meses, sendo que ele já cumpriu 5 anos e pode permanecer em regime semiaberto o restante da pena. Então, temos aí já a sentença dos 4. Então, a juíza finaliza a leitura da sentença. Nós vamos acompanhar aí agora, então, os 4 réus: Leandro Boldrini, 33 anos e 8 meses, Graciele Ugolini, 34 anos e 7 meses, Edelvânia Virganovics, 23 anos e Evandro Virganovics, 9 anos e 6 meses, sendo que apenas o Evandro pode responder em regime semiaberto, os outros 3 réus em regime fechado. Então, estas imagens são imagens ao vivo, de dentro do fórum. A gente observa que os réus permanecem sentados, a Graciele conversa com o advogado, Leandro também ouve agora, neste momento, conversa com os seus advogados. Estes, então, instantes finais deste júri, que durou 5 dias, foram dias incansáveis entre acusação e defesa, com o relato de testemunhas, mostrando como foi a vida do pequeno Bernardo nos anos que antecederam a morte dele. E aí, então, o julgamento. Estas são imagens ao vivo de dentro
da sala do fórum onde aconteceu o julgamento. Nossas equipes acompanham toda a movimentação. A gente ouviu e viu em alguns momentos aí na divisão de tela a comunidade mobilizada do lado de fora do fórum. Desde o final da tarde, uma multidão se aglomerou em frente ao local, em Três Passos, exatamente para acompanhar a leitura do veredito final. Uma comunidade movida pela emoção e pelo desejo de justiça. E quem está lá é a repórter Paloma Poeta, está no local e traz as informações. Paloma, boa noite. Simone, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Rio Grande Record. O Rio Grande Record histórico, uma cobertura histórica da Record TV RS. Se encerra, portanto, essa semana de júri popular. Está encerrado, todos os réus condenados e a população que estava aqui esperando justamente por essa sentença. Agora espera então para ver a saída dos réus. A gente vai mostrar aqui também a movimentação policial de segurança. Vamos fazer aqui um breve giro para que eu possa mostrar para você, que a Brigada Militar já está posicionada aqui em frente do portão que está logo atrás dessas viaturas. Vão sair as duas vans da SUSEP que trouxeram os réus e que então os levarão embora, agora condenados, não mais acusados, não mais réus, e sim condenados pela justiça nesse júri popular, esse momento histórico que acontece. Você vê que a polícia, ela já está toda posicionada aqui e as pessoas, o número de pessoas aqui em frente ao Fórum de Três Passos vai aumentando cada vez mais. São pessoas vestindo adesivos, camisetas com a foto do menino Bernardo. Veja bem, tem pessoas muitos carregando cartazes, faixas, né, Paloma? Exatamente, Simone. E, inclusive, crianças com a idade que tinha o menino Bernardo ou que teria o menino Bernardo hoje. A comunidade, independente da idade, está aqui esperando por essa sentença, estava esperando desde o meio da tarde, quando finalmente saiu. Muitos comemoraram, a gente mostrou isso ao vivo, gritavam por justiça e gritavam também pelo nome do menino Bernardo. São essas pessoas que agora esperam pela saída dele. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguém aqui. Boa noite, a senhora está esperando agora pela saída dos réus? Sim, para ver isso. Acredita que foi feita a justiça? Acredito, e muito, para muito tempo. É um momento um tanto quanto comovente ver todos esses moradores da cidade de Três Passos reunidos, né? Aí é muito triste, sabe? O que aconteceu, o que eles fizeram. É muito triste. A senhora está acompanhada de uma criança aqui ao lado. Vem a memória do menino Bernardo? Ela era muito amiga dele. Muito triste, muito triste. Eu quero muita justiça. Se a senhora puder resumir para a gente quem era o menino Bernardo, o que a senhora diria? Eu, assim, era um menino calmo, querido. Assim, ele era bastante carente. Assim, era um guri querido mesmo. Ele vinha lá em casa, assim, era muito querido, muito mesmo. Perfeito, muito obrigada. Bem amigo dela, coisa. Paloma. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Diga, Simone. Paloma, a gente percebe essa comoção, todo esse sentimento, esse choro do lado de fora do fórum, muito diferente do que a gente observa neste momento do lado de dentro, onde já foi aí já foram proferidas as sentenças dos 4 réus. Neste momento nós temos aí na tela a imagem ao vivo do pai de Bernardo, completamente imóvel, completamente sem o esboço de qualquer tipo de sentimento. Não se percebe nenhuma comoção, nenhuma emoção, nem por parte dele, aliás, e nem por parte de nenhum dos outros réus. Mais uma vez, a gente Simone, observa aí a imagem. Estão abrindo os portões aqui. Ah, certo. Só lembrando que neste momento... A promotoria deve descer a qualquer momento. Neste momento você acompanha toda essa movimentação ao vivo aí, a sentença final deste julgamento aqui na Record, a Record TV RS, a única a transmitir ao vivo neste momento, minuto a minuto, tudo o que está acontecendo do lado de dentro do fórum, onde os réus aguardam com os seus respectivos advogados a saída, né? Para os camburões que nós já observamos, como a Paloma mostrou, já estão posicionados do lado de fora. E a comoção da comunidade, que desde o final da tarde a Paloma Poeta já vinha acompanhando, nossas equipes mostrando toda essa movimentação com faixas, com cartazes, mães, pais, avós, crianças, muitas crianças, demonstrando esse desejo de que justiça fosse feita. E agora, então, essa sensação, talvez, de um certo alívio
alívio porque justiça foi feita, os 4 foram condenados, a pena maior é da madrasta, a Graciele Ugolini, 34 anos e 7 meses, o pai do pequeno Bernardo, Leandro Boldrini, 33 anos e 8 meses, Edelvânia Virganovics, 23 anos e Evandro Virganovics, 9 anos e 6 meses. A gente segue aí acompanhando, então, a gente percebe, como eu dizia, né, muito em silêncio, não há nenhum esboço de emoção, nem um esboço de comoção, nem de raiva, nem de revolta, completamente imóveis, completamente atônitos, bem diferente dessa situação que se percebe do lado de fora. Paloma, se tinha aí uma previsão, uma perspectiva, uma expectativa de que acontecesse uma mobilização logo depois da sentença proferida, de que essa comunidade saísse encaminhada, isso se confirma? Isso deve acontecer aí nos próximos instantes? Se confirma, Simone. Já há uma equipe, inclusive, pronta para acompanhar uma passeata. O que eles estão esperando agora, então? Eles querem ver os réus indo embora. Eles querem ver a saída dentro das vans da SUSEP de Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, Edelvânia e Evandro Virganovics. Eles querem acompanhar esse momento que eles tanto esperaram. Era a sentença, a saída dos réus e agora condenados. E então depois já está prevista, está confirmada uma passeata saindo daqui de onde eles estão, da frente do Fórum de Três Passos, em direção à casa da família Boldrini, a casa que a gente já mostrou no decorrer da nossa programação, uma casa que está fechada, mas com muitos cartazes, fotos, faixas, pedindo justamente por esse momento, o momento de justiça. Eles irão caminhando daqui até a casa onde vivia então o menino Bernardo, com o pai, Leandro Boldrini, e com a madrasta, Graciele Ugolini. Uma casa que tanto foi trazida nos debates, uma casa que foi toda reformada, menos o quarto do menino, a casa onde ele não poderia entrar se o pai não estivesse, uma casa que ele queria ter o controle do portão, queria ter a chave, uma casa onde ele ficou esperando do lado de fora muitas vezes, uma casa de onde ele saiu, às vezes a pé, outras de bicicleta, perambulando, vindo até aqui, um trajeto que ele fazia vindo até aqui sozinho, e isso chamava a atenção de todos esses moradores que hoje pensam que não haviam percebido isso naquela data, que o menino circulava por aí sozinho, sem a família, queria carinho. Muitos o acolheram em suas casas, o receberam nos seus restaurantes, nos seus estabelecimentos, deram comida porque ele sentia fome, conversavam com ele. Era um menino que tinha total condição de se expressar e chamava muita atenção pela sua inteligência, justamente por essa capacidade de falar, de verbalizar, de se expressar. Um menino que veio até aqui onde nós estamos hoje, pedir por ajuda, dizer que precisava receber um problema familiar e queria falar com o juiz da infância e da juventude. Então agora você vê aí essa comunidade que conheceu o menino, ou pelo menos conhecia alguém que o conhecia, uma cidade onde todo mundo se conhece, ou já ouviu falar, e agora pede por justiça. Falam do Bernardo, o anjo eterno, pedem por essa justiça e pedem que o bem vença o mal. Então são essas pessoas agora que se reúnem, a crianças, a idosos, a pessoas de todas as idades, de todos os tipos. Diga, Simone. E a gente percebe essa mobilização que durante 5 anos foi um pedido, algo que esteve muito forte, muito presente, não só aí na comunidade, não só nesta região, mas por parte de todo o povo gaúcho que aguardava que essas sentenças fossem dadas, que justiça fosse feita. E agora, então, ao final desse júri popular, os jurados decidiram... Sim, Paloma, pode falar. Há muitas pessoas também emocionadas, algumas pessoas chorando, não sei se elas querem falar, não, bastante emocionadas. Senhora também bastante emocionada, imagino. Eu achei muito bom essa lei, que eles foram de novo para o presídio, que não deveria ter feito isso aí para o Bernardo. Chocou a sociedade. A senhora conhecia o Bernardo? Sim. Quem era o Bernardo? O Bernardo era um guri muito querido, muito exemplado. Perfeito, muito obrigada a pessoas aqui também com os filhos no colo, muito comovidas, pais que se colocaram aí no lugar de Leandro e pensaram que teriam feito diferente com seus filhos. Simone, voltamos com você aí no estúdio, a gente segue acompanhando e, claro, vai acompanhar também essa passeata, todos os desdobramentos, a saída dos réus também. Enquanto houver movimentação, estaremos aqui acompanhando tudo. E podemos voltar a qualquer momento ao vivo com mais informações na programação da Record. Ok, Paloma Poeta, obrigada pelas informações. O Rio Grande Record fica por aqui. Logo mais no Jornal da Record você acompanha todas as informações sobre o júri e a sentença dos acusados no caso
caso do menino Bernardo. Também ao longo da nossa programação, toda a movimentação e no balanço geral deste sábado, uma cobertura especial sobre como foi esse júri e a sentença dada. Boa noite.